Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Durante os programas Texto e Contexto desse mês de julho, nós estamos falando sobre as profecias do livro de Daniel. Hoje é o último programa dessa temporada, dessa série sobre as profecias de Daniel. E eu gostaria de convidar você, desafiar você nesse momento, a compartilhar o link desse programa para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam também abençoadas e edificadas com a exposição dessas profecias presentes no livro do profeta Daniel. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e vamos ao nosso conteúdo e ao programa Texto e Contexto de hoje. No programa de hoje, nós faremos algo diferente. Você está acostumado no programa Texto e Contexto a sempre ter aqui alguns convidados que nos ajudam a conversar sobre os temas do dia. Como os programas Texto e Contexto desse mês de julho foram baseados nas profecias do livro de Daniel, e nós vimos aqui ao longo de todo o mês várias profecias, a proposta desse programa é que a gente tente revisar essas profecias que foram apresentadas e mostrar a conexão que existe entre essas profecias presentes no livro do profeta Daniel. Então será uma espécie de programa revisão de tudo aquilo que a gente viu durante esse mês. Então, além de apresentarmos novamente, darmos uma olhada rápida, objetiva nessas profecias que foram apresentadas, nós também vamos tentar responder aqui algumas das questões que nos foram enviadas pelas redes sociais por alguns internautas que acompanham o programa Texto e Contexto. Então essa é a nossa proposta de hoje, é por isso que você não está vendo convidados aqui no programa Texto e Contexto, porque nós faremos então essa rápida abordagem, esse rápido resumo de todos os programas que nós fizemos este mês sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Nesse resumo, inclusive, vamos apresentar para vocês alguns slides com algumas tabelas para tentar, inclusive, deixar visualmente claro cada uma das interpretações que nós fizemos aqui ao longo desse mês, com os convidados, pastores que nos ajudaram aqui nessas interpretações. Então, nós vamos lembrar dessas interpretações para ficar claro aquilo que a gente defende, aquilo que a gente apresentou durante os programas desse mês sobre o livro do profeta Daniel. Então nós vamos começar com a profecia presente no capítulo 2 do livro de Daniel. Foi o primeiro programa nosso nessa temporada e nós falamos sobre a estátua de Nabucodonosor. Estiveram conosco aqui nos ajudando nesse primeiro programa, você deve se lembrar, se você acompanhou, os pastores Kennedy e Adailson. E eles nos ajudaram na interpretação dessa passagem de Daniel, capítulo 2, que eu quero agora relembrar com vocês. Vai estar aparecendo para vocês aí já um slide contendo o resumo da interpretação dessa estátua do Nabucodonosor. E eu queria então relembrar com vocês esse conteúdo. Então, Daniel capítulo 2, nós temos então o sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, e no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua que tem uma cabeça de ouro, que tem peito e braços de prata, que tem um ventre e um quadril de bronze, que tem pernas de ferro, que tem pés misturados com barro e ferro, e no final da visão nós temos uma pedra que ela é arremetida contra essa estátua e ela esmigalha a estátua e depois essa pedra se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. Esse é o sonho que o Nabucodonosor teve, o sonho que Daniel interpretou. E na hora da interpretação desse sonho, Daniel deixa claro que cada uma das partes dessa estátua representa impérios, diz respeito a uma sucessão de impérios. E a interpretação desses impérios, conforme foi dada aqui no programa, é essa que está aparecendo para vocês aí. A cabeça de ouro de Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor representa a própria Babilônia. Daniel
diz para o Nabucodonosor que era uma referência a ele mesmo, ao próprio Nabucodonosor e ao império, ao poderoso império babilônico. Começa ali com a cabeça de ouro, depois os peitos e braços de prata, o império que viria logo na sequência, que é a Medo-Pérsia. Na sequência, o ventre e quadril de bronze, uma referência ao império grego, com Alexandre o Grande, e por fim, as pernas de ferro, uma referência ao Império Romano, né? Apresentado aí como pernas de ferro, com esse material com ferro, por conta do poder destrutivo do Império Romano, do poderio bélico do Império Romano. E por fim, no final da estátua, que talvez, diante de todas as discussões que existam a respeito dessa profecia de Daniel, o trecho que tenha mais disputa e discussão, que é a parte final, que diz respeito aos pés misturados de barro e ferro, né? O que significa essa visão, e nós trouxemos aqui a interpretação que julgamos estar mais alinhada com o testemunho total da Escritura Sagrada. Nós temos usado uma regra hermenêutica para interpretar textos aqui no nosso programa, que é que o todo deve explicar a parte, nunca a parte explicar o todo. Então, olhando para o todo da Escritura Sagrada, nós entendemos que essa parte final da estátua, os pés de barro e ferro, representam todos os reinos de Roma até o reino do Anticristo. Então, todos os reinos que vieram na sequência, né, está representado, então, nesses pés da estátua, até os dias de hoje. Por quê? Porque depois do Império Romano, nós não tivemos nenhum outro grande império mundial, né? Não tivemos mais essa figura. Vai surgir um último grande império mundial, uma figura do que a gente teve no passado com o reinado do Anticristo, no final dos tempos. Mas até lá houveram tentativas, mas nunca um grande império que esteve no poder, a exemplo desses anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, os pés de barro e ferro representam todos esses reinos, de Roma até o reino do Anticristo, e aí no final dos tempos nós teremos então o reino do Anticristo, que será destruído, né, na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus vem, Jesus destrói o Anticristo, né? Ele será exterminado pelo Senhor Jesus Cristo, o reino dele se dissipará, e o reino de Deus, que é o reino eterno, apresentado nesse capítulo 2, será estabelecido de maneira plena sobre a terra. Nestas palavras, Daniel apresenta essa verdade, o livro de Daniel apresenta essa verdade nas seguintes palavras: então o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio, porém a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aqui embaixo, Daniel vai dizer na interpretação, versículos 44 e 45 do capítulo 2, mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Aqui nós temos uma referência ao próprio reino de Deus, que será estabelecido de maneira plena com a vinda do rei, com a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a visão desse sonho, a interpretação desse sonho da estátua de Nabucodonosor termina dessa maneira. É uma sucessão de impérios, é uma sucessão de reinos, e no final nós temos então o grande reino de Deus, que durará eternamente, sendo estabelecido de maneira plena, de acordo com essa visão. Pois bem, eu fiz questão de destacar um comentário que apareceu para a gente no dia que esse programa estava sendo assistido, o dia que o programa foi ao ar, o programa que tratou da estátua de Nabucodonosor, da nossa irmã Cleidmar dos Santos, que ela comenta que: lembro-me que há um tempo atrás estudamos sobre o livro de Daniel na lição bíblica, e a lição trabalhou de forma bem clara de tudo que diz a palavra de Deus acerca dessas profecias. Foi muito bem lembrado nesse comentário pela nossa irmã, porque de fato no segundo trimestre de 2019
nós tivemos uma lição bíblica na nossa denominação a respeito do livro do profeta Daniel. Fiz questão de destacar esse comentário aqui, porque de repente, se você ainda tem dúvidas a respeito de algum tema do livro do profeta Daniel, aqui nós só abordamos algumas profecias do livro. Então você pode recorrer a essa lição bíblica, com base no livro do profeta Daniel, para tirar as suas dúvidas e ter um pouco mais, inclusive, de conteúdo ou de base para estudar sobre o livro do profeta Daniel. Inclusive no site da Editora Promessa, se você desejar, você consegue comprar lições antigas no site da editora. Então, você pode entrar em contato com a editora e fazer a aquisição dessa lição bíblica baseada no livro do profeta Daniel. E aí deixamos claro também, diante de alguns comentários que foram feitos quando o programa foi ao ar, que nós não acreditamos que o anticristo é o sistema papal, né, que em tese lideraria algum tipo de ecumenismo no final dos tempos. Nos lembremos que no final dos tempos, no período da grande tribulação, haverá duas figuras que surgirão. O Apocalipse fala delas. Há duas bestas. Uma claramente ligada ao poder político e outra claramente ligada ao poder religioso. Então, parece-nos que o anticristo ele está muito mais para um poder político do que para um poder religioso. Nós temos lá também a falsa religião, nós temos também o falso profeta escatológico que surgirá no final dos tempos, de acordo com o livro do Apocalipse. Mas o anticristo, ele parece muito claramente apresentado na Escritura Sagrada como um governante mesmo e ligado com o poder político. Então, nós não fazemos essa defesa de que o anticristo diz respeito ao sistema papal e nem que barro e ferro apresentados ali no pé da estátua seja uma visão ligada diretamente à União Europeia. Como nós dissemos, essa visão dos pés de barro e ferro diz respeito a todos os reinos, né, desde Roma, a última grande figura de um império mundial, até o império do anticristo. Então a União Europeia, dentro dessa visão, ela até está contida, mas os pés de barro e ferro não dizem respeito apenas à União Europeia, pelo menos é assim que a gente interpreta, explica esse texto do livro do profeta Daniel. Então esse foi o primeiro programa. No primeiro programa nós falamos então sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor com base em Daniel capítulo 2. No segundo programa dessa série, nós conversamos aqui sobre uma outra visão do livro do profeta Daniel, que é aquela que está no capítulo 7, que é a visão dos 4 animais. Estiveram aqui nos ajudando nesse dia os pastores Alain e o pastor Valdecir, nos ajudaram aqui na interpretação da visão presente em Daniel capítulo 7. E aí, olhando para esse texto, Daniel tem então a visão de 4 animais. E de novo, cada animal representa aqui também um império. É uma sucessão de impérios que é apresentada nessa visão presente no capítulo 7. Então, na visão, Daniel vê um leão como a representação do império babilônico. Na sequência, Daniel vê um urso, né, com 3 costelas no meio dos seus dentes, uma referência aqui ao império Medo-Persa, né, uma referência aqui à Pérsia, que foi o império que veio logo na sequência do império babilônico, né? Até falamos aqui no programa, você deve se lembrar, na época, essas 3 costelas entre os dentes do urso, né? São alguns impérios que a própria Pérsia derrotou para se tornar a soberana do mundo, né? Uma referência aí à Líbia, ao Egito e à própria Babilônia, essas 3 costelas. Na sequência, nós temos um leopardo com 4 cabeças e também com 4 asas, uma referência ao Império Grego, né? O leopardo, por ser um animal ágil, rápido, veloz, né? Como uma referência à rapidez com que o Império Grego se tornou uma grande potência mundial por meio de Alexandre o Grande, né? Que foi o primeiro rei aí, protagonista desse império, quando ele se torna uma potência mundial. Então, com as conquistas de Alexandre, em apenas 13 anos, ele faz quase que todo o mundo ficar aos seus pés. E aí, 4 cabeças e 4 asas do leopardo é porque
Alexandre tem uma morte prematura, ele morre muito cedo, com 33 anos, e o reino dele é dividido para os seus 4 generais. Então nós temos essa menção também aí nesse leopardo de 4 cabeças e 4 asas, com o reino de Alexandre sendo dividido entre os seus 4 generais. Na sequência, Daniel tem a visão de um animal terrível e assustador. Essa é uma referência, muito provavelmente, a Roma, pegando a ideia de que na visão nós temos uma sucessão de impérios, então aqui também, de novo, nós temos uma visão ligada ao Império Romano, que de fato foi um império extremamente poderoso, imponente e assustador. Esse animal terrível e assustador que é visto nessa visão dos 4 animais, ele tem 10 chifres. Esse 4º animal tem 10 chifres, que diz respeito aqui também a impérios. Esses 10 chifres seriam uma representação de impérios. E o que significa esses 10 chifres desse animal, do 4º animal? É uma referência a todos os reinos de Roma até o reino do Anticristo. Então veja que nós temos aqui uma referência muito parecida, um significado muito parecido com o significado da própria estátua do capítulo 2. Lá, pés misturado com barro e ferro, aqui nós temos essa ideia dos 10 chifres. Esses 10 reis vão aparecer também lá no livro do Apocalipse posteriormente. Nós temos aqui o número 10, que é um número completo, para se referir a todos esses reinos aqui dessa janela, de Roma até surgir o reinado do Anticristo. E aqui vai ficar mais claro essa ideia, porque esse texto vai dizer que entre esses 10 chifres, surge um outro chifre. Ele abate 3 e aí aparece um chifre pequeno, aparece aqui uma ponta pequena. E aí nós temos aqui, então, uma referência, em Daniel capítulo 7, uma referência ao próprio anticristo escatológico. Esse chifre pequeno que aparece aqui em Daniel capítulo 7 é uma referência ao próprio anticristo, que vai surgir no final dos tempos, no período da grande tribulação, para perseguir os santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7 fala isso. A ele é permitido perseguir, matar os santos do Altíssimo. Os santos são duramente perseguidos nesse período. É uma referência a quando surgir o anticristo. Você deve se lembrar no programa, quando falamos a respeito desse tema, a ideia de que é um chifre pequeno exatamente porque o reino dele vai durar pouco tempo. O reino dele dura pouco tempo, porque Jesus vem logo para destruir, acabar com esse reino, estabelecer de maneira plena o reino de Deus na terra, que é o que aparece também nessa visão. Nós temos a visão de um ancião de dias e a visão do Filho do Homem. É um ancião assentado para julgar e o Filho do Homem vindo também nas nuvens do céu para estabelecer de maneira plena o seu reino. Então nós temos aqui também essa ideia do estabelecimento do reino de Deus por meio do seu rei. Então, de maneira resumida, sintética, objetiva, essa é a interpretação dos 4 animais que foi apresentada aqui também nesse dia, relacionada aqui a essa profecia de Daniel capítulo 7. Aí chegaram para a gente algumas perguntas, na verdade uma pergunta, com base nesse texto aqui de Daniel capítulo 7, que no programa a gente acabou não entrando nisso, não abordando essa questão, o que simboliza esses 3 chifres que foram arrancados com base em Daniel capítulo 7, no versículo 8. Esse texto aqui ele diz o seguinte: enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e vi que havia olhos nesse chifre como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. O versículo 24 só vai repetir essa mesma ideia, porque é quando Daniel começa a fazer a interpretação desse sonho. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantaram daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então aqui confirma aquela ideia de que esses chifres aqui representam reinos. Esses 10 chifres desse último animal, ele representa reinos, são os reinos aqui de Roma até o surgimento do anticristo, todos os reinos aqui desse período, e aí entre esses 10 aqui vai surgir o reino do anticristo. O texto fala que ele abate 3. Bom, se chifre aqui nesse texto
faz uma referência, se cada chifre aqui é referência a um reino, a um poder, e é dito que esse pequeno chifre, que é o anticristo, surgindo, ele vai abater 3 reis, então, de maneira simples aqui, nós temos a ideia do anticristo conquistando 3 reinos para se estabelecer como monarca. É interessante que o capítulo 7, versículo 8, esse texto que foi mencionado aqui, fala que o anticristo ele tem, fala que esse chifre pequeno, havia olhos nesse chifre, né? Talvez aqui uma referência à habilidade que o anticristo terá, né, como estrategista para se colocar como esse grande poder e de fato dominar toda a terra. Então ele tem habilidade de conquistas e talvez à luz do que esse texto aqui está mostrando para a gente, algumas nações não estariam tão dispostas assim no primeiro momento a colaborar com ele, então ele vai conquistar algumas dessas nações para se estabelecer mesmo como um império único na terra antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então assim a gente entende esse texto aqui de Daniel, capítulo 7, versículos 8 e também o versículo 24, que traz essa mesma ideia. Então essa é a visão do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Bom, no capítulo 8, terceiro programa da série, nós falamos aqui sobre as 2.300 tardes e manhãs, sobre a visão do carneiro e do bode. De novo, foi um programa que nós contamos aqui com a ajuda do pastor Adailson e do pastor Kennedy. Eles nos ajudaram nessa interpretação. E nós temos, de novo, aqui uma visão que Daniel tem com animais. E, na sua interpretação, esses animais também representam impérios. Então, nesse capítulo, no capítulo 8, Daniel teve a visão de um carneiro com 2 chifres. E, na interpretação, era uma interpretação do Império Medo-Persa. Nós tivemos lá, na hora de Daniel apresentar o significado, ele dizendo que esse carneiro com 2 chifres seria uma referência ao Império Medo-Persa, né? Cada chifre desse representando, um chifre representando os medos, o outro chifre representando os persas, né? Um chifre maior que o outro, né? Porque os persas maior do que os medos, mas se uniram essas 2 nações e se tornou um grande império mundial que foi derrotado depois por um bode. É um bode que aparece, um bode que tem um chifre entre os olhos, um bode que não pisa o chão, é também uma referência aí às conquistas desse bode. Aqui é uma referência de novo à Grécia, esse chifre entre os olhos desse bode que aparece nessa visão, uma referência a Alexandre o Grande, que foi de fato um nome muito importante no Império Grego, responsável pelo Império Grego se expandir por todo o mundo. Então o bode consegue derrotar o carneiro e ele se torna grande em todo o mundo. Mas o bode também, nessa visão, nós temos aí 4 chifres que nasceram do chifre que se quebrou, né? Você tem aí o bode com esse chifre entre os olhos. Quando esse chifre se quebra, aqui uma referência à morte do próprio Alexandre. Já comentamos aqui que o Alexandre, apesar de ter um surgimento meteórico e ter conquistado quase todo mundo da época, ele morreu muito prematuramente, apenas 13 anos depois que estava no poder, com 33 anos, ele acaba morrendo, e no lugar do chifre que se quebra, então, aparecem 4 outros chifres. Aqui uma referência aos 4 generais de Alexandre, né? O império dele foi dividido entre os seus 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. São os 4 generais de Alexandre que recebem cada uma porção do seu império. Mas aí, essa visão diz que desses 4 chifres que nasceram aí do chifre que se quebrou, apareceu um outro chifre, né? De um dos 4 chifres pequenos, de um dos 4 chifres, melhor dizendo, sai um chifre pequeno. Então, lembrando que os 4 chifres são uma referência aos 4 generais de Alexandre o Grande, para os quais o reino dele foi dividido. De um desses generais de Alexandre, aqui nós temos a menção de um chifre pequeno surgindo. Então, é uma visão ligada aqui a Império Grego, Alexandre o Grande, 4 generais, um chifre pequeno surgindo de um dos generais. E no programa nós interpretamos, mostrando aqui historicamente nessa ligação, que esse chifre pequeno é uma referência a Antíoco IV Epifânio, que foi
um governante que veio do reino dos Seleucidas. Então, quando o reino do Alexandre foi dividido, um dos generais era o Seleuco, que ficou responsável pela Síria, e um dos governantes Seleucidas foi exatamente Antíoco IV Epifânio. O que ele fez, o Antíoco IV Epifânio? O texto diz que ele acaba indo contra o príncipe do exército e trazendo transgressão assoladora para o povo de Deus. O Antíoco IV Epifânio, ele matou o sumo sacerdote, baniu outros e fez coisas terríveis na cidade de Jerusalém, especialmente no templo em Jerusalém. Ele matou cerca de 40 mil judeus. Foi um período de muito sofrimento para o povo judeu no período em que o Antíoco esteve no poder. Ele cometeu atrocidades terríveis contra o povo de Deus em Jerusalém. Inclusive, ele é chamado de o terror dos judeus, porque de fato ele fez coisas muito terríveis mesmo. E aí nós temos então essa referência ao Antíoco IV Epifânio, nós temos uma referência às atrocidades que ele fez em Jerusalém, e aí há uma pergunta: quanto tempo vai durar? Já que é uma referência a tempos tão difíceis e tão trabalhosos para o povo de Deus, que é uma pergunta: quanto tempo vai durar isso? E o texto diz que essa transgressão assoladora duraria 2.300 tardes e manhãs. É o tempo da profanação trazida pelo Antíoco IV Epifânio. Então, assim nós interpretamos esse texto de Daniel 8, esses primeiros versículos aqui. Antes de eu falar diretamente das 2.300 tardes e manhãs, o significado, a interpretação que damos para esse texto, queria mostrar para vocês no slide que está aparecendo aí, agora uma comparação entre as visões até agora apresentadas. Então, você pega Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Então, Daniel capítulo 2, nós temos aí a cabeça de ouro. Daniel capítulo 7, o leão. No capítulo 8, nós não temos uma referência à Babilônia, mas o significado ali, Babilônia. Então, aqui você tem as visões vistas em perspectiva, em paralelo. No capítulo 2, o peito e braços de prata. No capítulo 7, o urso, que faltou colocar o urso com aquelas 3 costelas no meio dos seus dentes. No capítulo 8, o carneiro com 2 chifres, mas uma referência ao Império Medo-Persa. Depois nós temos no capítulo 2 o ventre e quadril de bronze. No capítulo 7, o leopardo. No capítulo 8, um bode. Mas todos eles, o significado é o Império Grego. Nós temos aí uma referência à Grécia. Então veja como que essas visões elas têm contraposições, né? Elas se entrelaçam, elas são visões diferentes que falam sobre o mesmo período às vezes. Então, as pernas de ferro, no capítulo 2, no capítulo 7, aquele animal terrível e assustador, como uma referência ao Império Romano. Veja que no capítulo 8, nós já não temos mais nada sobre o Império Romano, nem sobre o que vai acontecer depois do Império Romano, sobre o Anticristo. A visão do capítulo 8, ela termina no bode, porque todas as imagens que aparecem depois que o bode é narrado, aquele bode com aquele chifre ali no meio da sua cabeça, todas as visões que vêm na sequência são visões que estão ligadas ao bode. São os 4 generais de Alexandre que vão aparecer, depois uma ponta pequena que sai de um desses generais, mas está tudo ligado ao Império Grego. Então nós não temos mais referências ao Império Romano. Então a do capítulo 8 termina aqui, apenas com Medo-Persa e Grécia. Mas aí nós temos então o Império Romano no 2 e no 7. No capítulo 2 você tem lá os pés de barro e ferro. No capítulo 7, os 10 chifres do quarto animal, que é uma referência a todos os reinos de Roma, até o reino do Anticristo. Nos lembremos também que quando Daniel capítulo 2 fala dos pés de barro e ferro, o capítulo faz questão de destacar os 10 dedos, presentes no pé, para fazer essa conexão, dos 10 dedos com 10 reinos, que são os 10 reis que vão aparecer também lá no Apocalipse. Então, essas visões, elas estão falando da mesma coisa. A interpretação dessas imagens é a mesma. É os reinos de Roma até o reino do Anticristo. 10, de novo, por conta de ser um período completo. Aí nós temos o chifre pequeno, que aparece em Daniel capítulo 7. Nós não temos uma referência direta ao Anticristo em Daniel capítulo 2, mas no capítulo 7 a gente tem o chifre pequeno que vai surgir. E veja, só relembrando também algo que nós dissemos aqui no
no terceiro programa que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 não tem a ver com a ponta pequena de Daniel capítulo 8, porque aqui no capítulo 8 surge de um dos generais do Alexandre o Grande. Aqui no capítulo 7 ele vai surgir dos 10 chifres do último animal, que é um animal terrível e assustador. Então elas não têm conexão, ok? Então aqui o chifre pequeno é uma referência ao anticristo escatológico. E por fim nós temos aqui a pedra que se tornou uma grande montanha no capítulo 2 e o ancião e filho do homem no capítulo 7, como uma referência aí ao estabelecimento do reino de Deus, com a vinda do rei, com a vinda do Senhor Jesus, com o julgamento que acontecerá. Então aqui nós temos nessa tela então essa comparação entre as visões desses capítulos que foram analisados nesses 3 primeiros programas dessa temporada de julho sobre as profecias do livro de Daniel. Bom, agora voltando sobre a questão das 2.300 tardes e manhãs, nós falamos aqui que diz respeito ao tempo que duraria a profanação. Então foi dito que duraria 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? O que significa dizer que duraria 2.300 tardes e manhãs? Então duas interpretações possíveis foram trazidas aqui. Uma delas que interpreta 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias literais, pegando lá aquela ideia de Gênesis capítulo 1, né? Foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, então que tarde de manhã seria uma referência a dias, 2.300 dias, o que daria aí algo em torno de 6 anos, pouco mais de 6 anos, um período de 6 anos. Então, se essa interpretação aqui é a correta, então 2.300 tardes de manhã seria uma referência ao tempo total da perseguição de Antíoco em Jerusalém. Desde o assassinato de Onias III, sumo sacerdote em Jerusalém, no ano 171 a.C., até quando o templo foi reconsagrado ao Senhor no ano 165 a.C., né, depois da revolta dos Macabeus. Então, 2.300 tardes de manhã seria uma referência a esse período completo aqui de pouco mais de 6 anos, né, que englobaria todas essas perseguições e atrocidades que o Antíoco fez desde o momento em que ele mata o sumo sacerdote. E existe uma outra interpretação, que é a interpretação mais tradicional entre nós, a interpretação que nós dissemos no programa também, que é a interpretação que a Igreja Adventista da Promessa tradicionalmente apresenta, né, que a gente abraça, que também é uma interpretação que entende que 2.300 tardes e manhãs seria uma referência não a dias literais, não a 2.300 dias. Tarde e manhã seria uma referência a sacrifícios. Um sacrifício que era realizado pela manhã e outro sacrifício que era realizado à tarde. Então, 2.300 tardes e manhãs seria uma referência a 2.300 sacrifícios. Então, isso daria 1.150 dias, um período de um pouco mais de 3 anos aproximadamente. Então, seria uma referência... nesse caso, né, quando se interpreta como 2.300 sacrifícios, 1.150 dias, uma referência ao período em que o templo foi profanado, em que deixou-se de oferecer sacrifícios no templo. Seria uma referência a esse período, né, que de pouco mais de 3 anos, que no ano 168 a.C., o sacrifício no templo foi interrompido. Isso aqui é possível, inclusive... encontrar essa informação no próprio livro dos Macabeus. Falamos aqui que o livro de Macabeus é um livro histórico, e o livro de Macabeus fala sobre quando o sacrifício foi interrompido, e depois o templo reconsagrado em 165 a.C. Então aí o período de 3 anos em que o sacrifício foi interrompido, seria essa a referência de 2.300 tardes e manhãs. Veja que nas duas interpretações, essas duas interpretações, as duas possibilidades que apresentamos aqui, apesar de preferirmos a segunda, mas as duas interpretações, o que elas têm em comum? Elas tentam explicar o texto de acordo com o contexto dele, dar uma explicação lógica olhando para os acontecimentos históricos, né, narrados em Daniel capítulo 8. Mas como dissemos, parece que essa segunda interpretação aqui ela é mais interessante por conta da visão falar de sacrifícios sendo interrompidos. Então talvez pensar aqui em 1.150 dias seja mais interessante mesmo. Bom, quando fizemos esse programa, recebemos alguns comentários, algumas reações e algumas perguntas também. E eu queria destacar aqui uma fala do nosso irmão José Rubens Cortes. Ele diz que capítulo 7 cai 3 pontas e surge uma. Capítulo 8, a ponta sai de um do chifre, dentre os 4. Então, só para reforçar que, de fato, nós temos essa diferença, né, da ponta
A ponta do capítulo 7 e a ponta do capítulo 8 diz respeito a personagens diferentes. Então não dá para ligar as duas e dizer que aqui o personagem do capítulo 8 é o anticristo. Aqui é uma referência ao Antíoco IV Epifânio, que pode até ser considerado uma figura local, regionalizada, do que será o anticristo escatológico no futuro. Assim como todo governante perverso que surgiu durante a história, que pode ser considerado talvez ali um ensaio pequeno do que será o anticristo escatológico, que aí sim será o pior ser humano que esse mundo já viu, que fará atrocidades terríveis contra o povo de Deus. Ele coloca também que seria interessante explicar a profanação, o que profanou a festa de dedicação que houve após a purificação. Então, o Antíoco Epifânio, ele profanou, por exemplo, o Santo dos Santos no templo em Jerusalém. Ele mandou sacrificar uma porca sobre o altar, para demonstrar o seu desprezo à religião dos judeus. Ele mandou erguer uma estátua dele e uma estátua de Zeus no templo em Jerusalém. Ele instituiu prostituição sagrada no templo. Ele colocou mulheres lá para que orgias sexuais fossem realizadas dentro do templo em Jerusalém. Então, foi um período de terrível profanação que inclusive indignou muito os judeus, que foi o que fez eclodir a revolta dos Macabeus nesse período, a luta dessa família, que na verdade é a família asmoneana, chama revolta dos Macabeus, porque no final das contas, quando eles conseguem de fato recuperar o domínio ali da cidade de Jerusalém, expulsar as tropas do Antíoco, quem está na frente, quem está liderando é o Judas, Judas Macabeu, Judas que tem esse apelido de Macabeu ou de martelo, mas era a família dos asmoneanos que acabam conseguindo então expulsar as tropas do Antíoco e reconsagrando o templo ao Senhor no ano 165 a.C. Bom, duas outras falas aqui que eu achei interessante destacar. A Conceição do Vale diz: é diferente a explicação do sétimo dia, e o Jonas Bibiano Gonçalves, então essa também é uma diferença entre a IAP e a IASE. Sim, a nossa interpretação para as 2.300 tardes e manhãs é diferente da interpretação do sétimo dia. No programa aqui foi apresentado, se você quiser entender com mais detalhes a explicação do sétimo dia, assista novamente o terceiro programa. Eles transformam 2.300 dias em 2.300 anos. Fazem uma conexão com as 70 semanas do capítulo 9 para começar essa contagem em 457 e terminar essa conta em 1843, depois mudaram para 1844. Então eles ligam essa profecia aqui ao surgimento do próprio movimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Eles narram ali Jesus, primeiro foi marcado que Jesus voltaria, voltaria para purificar o santuário terrestre em 1843. Não deu certo, mudaram a data para 1844. Jesus não voltou, foi o segundo grande desapontamento, e depois entendeu-se que eles não haviam errado a data, só haviam errado o evento. Então, o que aconteceu em 1844 é que Jesus saiu do santo para o Santíssimo no céu, enfim, e agora estaria realizando um trabalho de juízo investigativo, uma interpretação completamente inadequada. É só ler Daniel capítulo 8 que é possível perceber o quanto essa interpretação ela é desprovida de base histórica, e parece que tem motivações muito claras essa interpretação que é dada para as 2.300 tardes e manhãs aqui em Daniel capítulo 8. Então sim, nós não acreditamos nessa doutrina do santuário, não explicamos dessa maneira, até porque a doutrina do santuário, falamos também disso aqui no programa, ela mexe com alguns temas muito sensíveis da fé cristã e do cristianismo histórico, então é muito perigosa essa doutrina do santuário celestial. É mais uma das várias diferenças que nós temos sim com a Igreja Adventista do sétimo dia. Tá? Bom, por fim, no programa da última semana, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos do 20 até o versículo 27. Apresentamos aqui a nossa visão sobre as 70 semanas do livro do profeta Daniel. Nos ajudaram nesse programa aqui os pastores Alain e o pastor Valdecir. Eles estiveram aqui nos ajudando nessa interpretação e nós mostramos aqui que, de acordo com o que entendemos, à luz do contexto maior da Escritura Sagrada, sempre a gente usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Essa é uma regra hermenêutica fundamental, importante, que a gente faz questão sempre de usar essa regra hermenêutica. Então, as 70 semanas diz respeito a um período simbólico.
o período da obra completa de Jesus, que passa por sua primeira vinda e vai até a consumação. Olhando para Daniel capítulo 9, as 70 semanas são divididas em 3 períodos. Então, nós não acreditamos que essas 70 semanas dizem respeito a um período literal de anos. Nós não transformamos 70 semanas em 490 anos, por exemplo. Para nós é um período simbólico. É um período simbólico. Algumas coisas teriam que acontecer aqui. Lembra, a gente fez questão de enfatizar no programa aqui o contexto em que as 70 semanas, em que essa visão das 70 semanas é apresentada. É o final dos 70 anos do cativeiro babilônico. O povo está no cativeiro, 70 anos se passaram. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, e as profecias de Jeremias diziam que 70 anos depois a Babilônia iria cair, que Deus iria destruir a Babilônia e que Deus estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. Daniel está estudando isso, Daniel sabe que esse tempo havia chegado, e aí então ele ora diante de Deus, porque ele percebeu que parte dessa profecia já se cumpriu, a Babilônia já caiu quando Daniel faz essa oração, porque ele já está orando no período dos persas, mas ainda falta então essa outra parte da profecia, que é o estabelecimento da nova aliança. E aí então Daniel tem essa visão das 70 semanas, que Deus vai dizer para ele, mostrar para ele como se dará de maneira completa e ampla o estabelecimento da nova aliança. Daniel achava que já era algo imediato, que aconteceria imediatamente. Mas não, havia um grande plano de redenção desenhado por Deus. Esse plano é apresentado para Daniel por meio da visão das 70 semanas, que Deus já começa a mostrar para ele tudo o que aconteceria desde ali até o final dos tempos, com o estabelecimento pleno do reino de Deus com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é até dividido aqui em 3 períodos. Nós temos ali 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. As primeiras 7 semanas, já que é um período simbólico, o que simboliza, o que representa? Essas primeiras 7 semanas, elas representam esse primeiro momento aqui, desde o momento em que os judeus são libertos para voltar à sua terra, até o momento em que Jerusalém é restaurada. Então, todo esse período aqui, da libertação até a restauração da cidade, nós temos então aqui esse primeiro bloco aqui, essa primeira divisão das 70 semanas. Lembrando que os judeus foram libertos para voltar à sua terra no ano 538, por meio de um decreto do imperador persa Ciro, tá? E aí eles vão voltar para Jerusalém. Aí você tem uma outra divisão das 70 semanas, que são as 67, depois mais um outro período, que é o período de 62 semanas, que vai desde a reconstrução da cidade até a chegada do ungido, até a chegada do Senhor Jesus Cristo, até a vinda de Cristo, até a encarnação de Cristo à terra. E aí é depois desse segundo período que o ungido será cortado e já não estará. Aqui nós temos uma referência à própria morte de Jesus. Veja, depois das 62 semanas e não dentro dela, porque esse outro período aqui, como a gente disse, é um período simbólico que diz respeito a esse recorte aqui, reconstrução da cidade até a chegada do ungido. E aí nós temos a última semana, fica faltando uma última semana para completar 70, que é uma semana que é mais peculiar em relação às outras, porque essa semana ela tem uma divisão no meio dela. Essa última semana aqui, metade dela faz referência ao período que vai desde a chegada do Messias, desde a chegada do ungido, até o início da grande tribulação. Ele fará uma aliança com muitos. Vamos dar uma olhada no texto aqui. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e também a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então veja, na metade da semana interrompe-se o sacrifício e vem o assolador. Esse assolador aqui é uma referência muito clara ao anticristo. Isso é bem presente no sermão de Jesus. Dá uma olhada no sermão profético de Jesus em Mateus, em Marcos e Lucas. Jesus fala sobre o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então é o anticristo. O surgimento do anticristo marca o início da grande tribulação. Então por isso que a primeira parte da semana vai aqui desde a chegada do ungido até o início da grande tribulação. Nesse período aqui,
essa ideia de sacrifício contínuo que vai ser interrompido a partir da metade, é porque nessa primeira metade, enquanto o sacrifício não é interrompido, é o período em que o evangelho está sendo pregado e as pessoas podem ser salvas, podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque quando começa a grande tribulação, à luz do que a gente lê, inclusive no próprio Apocalipse, parece que não há mais conversão, as pessoas não se voltam mais para Deus, elas chegaram num nível em que o coração delas está tão endurecido que não haverá mais conversões e também não haverá desconversões. Mas então nós temos aqui essa primeira metade da semana, da chegada do ungido até o início da grande tribulação. O Apocalipse vai falar dessa primeira metade, usando também a ideia de 42 meses, tempos e meio tempo, 1.260 dias, que são aproximadamente 3 anos e meio, que é o período que a igreja é guardada por Deus no deserto, é o período que as duas testemunhas estão profetizando. Todas essas cenas no Apocalipse, nós temos a ideia de 3 anos e meio, para combinar com essa ideia aqui de meia semana. E a outra metade do surgimento do anticristo até a segunda vinda de Cristo, que é o tempo da segunda metade. Esse tempo aqui é abreviado. Se você pegar as duas metades, é lógico que não vai dar o mesmo tempo cronológico da vinda de Jesus até o início da grande tribulação, já quase 2.000 anos. Quando começa a grande tribulação, não vai durar quase 2.000 anos até a vinda do Senhor Jesus. Esse é um tempo que foi abreviado por amor aos eleitos. Então é uma primeira metade grande dessa semana e uma segunda metade curta, que foi abreviada por causa dos eleitos. Lá em Apocalipse nós temos também, quando a besta surge, quando o anticristo surge, ele vai agir durante 42 meses, exatamente 3 anos e meio, para combinar com essa ideia dessa outra metade da semana presente aqui em Daniel. Então vem o Senhor Jesus e o mata com o sopro da sua boca. Assim nós interpretamos então essas 70 semanas do livro do profeta Daniel. E aí vem uma questão, que é colocada, que é trazida a nós diante dessa explicação. Mas os 490 anos não são literais, os 490 anos presentes nessa profecia de Daniel capítulo 9, porque existe uma interpretação literal bem famosa, uma interpretação literal que começa a contagem em 457 e termina a contagem ali com o apedrejamento de Estevão. E aí se faz essa interpretação e vem essa dúvida, mas não são 490 anos literais, então? Bom, por que a gente acha que essa não é uma alternativa interessante, a ideia dos 490 anos literais? Primeiro, à luz do que a gente já falou, ela não combina com o todo da Escritura. Quando a gente olha o todo da Bíblia Sagrada, o todo parece apontar que essa interpretação que demos para 70 semanas parece fazer mais sentido, porque nós vamos encontrar no livro do Apocalipse várias vezes a menção a 3 anos e meio, 1.260 dias. Nós temos lá esse jogo com essa interpretação de Daniel. O próprio Daniel, quando ele está preocupado com o estabelecimento da nova aliança. Então, enfim, olhando toda a Escritura, parece que faz mais sentido pensar 70 semanas como nós apresentamos. E por que essa literal não é interessante? Porque, primeiro, o início dela, para dar certo, esse pessoal que termina com a morte de Estevão, ela precisa começar a contagem em 457. Mas por que começar a contagem em 457? É porque já houveram outros decretos antes para reedificar Jerusalém. Por exemplo, o decreto de Ciro. Por que esse decreto é ignorado? Foi em 538 que os judeus receberam autorização para voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E é muito claro isso. Se você der uma olhada em Isaías capítulo 44, dê uma lida nos 3 últimos versículos de Isaías 44, é muito claro que Deus usaria Ciro para que a cidade de Jerusalém fosse reedificada, para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. Então é muito estranho pensar que de 538 até 457 a cidade não foi reconstruída. É muito claro, olhando para a própria Bíblia, que a cidade foi sim reconstruída. Eles não ficaram reconstruindo só o templo, tanto é que Ageu e Zacarias, eles vêm para animar o povo para voltar à reconstrução do templo, porque houve um momento que eles pararam de reconstruir o templo para começar a reconstruir suas casas. É um templo muito grande para dizer que a cidade não foi reconstruída. A cidade estava sim sendo reconstruída e Deus usou Ciro para que a cidade fosse reconstruída. Mas sabe por que não se considera 538? Porque não dá certo a conta. Quem defende 490 anos literais, se começar a contar a partir de 538, a conta não vai dar certo, a conta não vai bater. E a conta tem que bater, então tem que achar uma data que faz a conta bater. Por isso que a gente prefere não ir por esse caminho de tentar ficar encontrando os 490 anos literais e pensamos que é melhor entender como simbólico. Outra coisa, a contagem do segundo período se inicia com a morte e não com a chegada do ungido. Nessa conta dos 490 anos literais, que é famosa,
começa, o segundo período das 62 semanas, ele termina com a morte de Jesus. E o último período se inicia com a morte de Jesus, com a chegada do ungido, né? ou no máximo ali, o início do ministério dele. Mas, por que não a encarnação? Por que não o nascimento de Jesus? Que parece fazer muito mais sentido, né? Olhando para a profecia. Com base em que se pode provar que Jerusalém terminou de ser reconstruída em 408? Quais são as fontes históricas que mostram isso? Que a cidade só foi terminada, a construção dela só terminou em 408. No final das 70 semanas, se cumpre o que está escrito em Daniel 9, 24, nessa visão histórica. Dá uma olhada em Daniel capítulo 9, 24. Tudo que deveria acontecer no final das 70 semanas é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão da profecia. Isso aqui aconteceu depois dos 490 anos literais, depois do apedrejamento de Estevão? Parece fazer pouco sentido. Isso aqui não se cumpriu ainda plenamente. Só vai se cumprir plenamente quando o reino de Deus vier plenamente. Essa menção com a morte de Estevão parece ser completamente desconectada da interpretação das 70 semanas. E outra, que é a abominação assoladora, que é citada nas 70 semanas, é muito claro no sermão profético de Jesus, que é uma referência ao anticristo. As 70 semanas, a abominação assoladora é uma referência ao anticristo. Então, aonde está o anticristo presente aqui nessa interpretação literal dos 490 anos? Então, por isso a gente entende que não é a melhor alternativa. Enfim, assim nós terminamos de dar uma olhada nas profecias que foram apresentadas durante esse tempo, durante essa temporada do programa Texto e Contexto. Nós louvamos a Deus porque a todos aqueles que acompanharam esses programas, hoje a gente quis fazer aqui um apanhado geral, um resumo, inclusive tentar trazer nos slides mesmos para que a gente pudesse visualizar tudo aquilo que a gente disse com os nossos convidados aqui durante o mês. Agradecemos de coração os convidados que estiveram aqui, o pastor Kennedy, o pastor Adailson, o pastor Alain, o pastor Valdecir, que nos ajudaram durante todo esse mês a compreender corretamente essas profecias e analisar corretamente essas profecias do livro do profeta Daniel. E para a gente caminhar para o final, eu queria desafiar você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto. Continue sempre firme nesse desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que aqueles que acompanham o programa Texto e Contexto são pessoas interessadas em entender cada vez mais a Escritura Sagrada. Pessoas que têm o desejo no coração de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus preserve esse desejo na sua vida. Que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo para entender cada vez mais a Escritura Sagrada e pregar e ensinar corretamente a Escritura Sagrada em sua comunidade e com aquelas pessoas que você tem a oportunidade de interagir. E termino também essa temporada lembrando de algo muito importante quando a gente estuda um livro como o livro do profeta Daniel. Deus é soberano e Ele continua no controle de todas as coisas. O Deus que a gente serve é o Deus que controla toda a história. Os acontecimentos narrados por Daniel são acontecimentos que foram apresentados para ele muito antes de acontecer. Deus apresenta o desenrolar da história para o profeta. Por que ele faz isso? E porque tudo acontece exatamente como foi apresentado para o profeta? Porque Deus é o Senhor da história, é o soberano da história que conhece todas as coisas. Nós servimos a esse que é o soberano da história. Continuemos firmes, crendo e confiando que Ele está controlando todas as coisas. Peçamos a graça dEle para suportarmos com fidelidade, com resignação, com perseverança o final dos tempos. O anticristo está para surgir, o anticristo está para aparecer. Quando ele aparecer, que a igreja de Cristo Jesus possa permanecer fiel, mesmo diante de toda a perseguição que será infligida sobre o povo de Deus. Porque um dia, Jesus Cristo voltará a segunda vez para destruir o anticristo, para acabar com as obras do mal e para estabelecer definitivamente o reino de Deus nessa terra. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero orar pela tua vida para a gente concluir, então, o nosso programa de hoje. Senhor Jesus, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade que tivemos hoje nesse programa Texto e Contexto, um programa diferente do que a gente vem fazendo habitualmente, mas que entendemos ser necessário, Deus, essa recapitulação. Terminamos esse programa hoje com gratidão no nosso coração, porque estamos concluindo uma série
de estudos com base em algumas profecias do livro de Daniel. Pai, firma-nos cada vez mais na Tua palavra. Ajuda-nos a entender cada vez mais a Tua palavra com exatidão, com esmero. Nós pedimos isso para Ti, Senhor, porque nós queremos sempre apresentar a Tua vontade e o Teu querer. Que a gente possa permanecer firme, Senhor, confiando que o Senhor é o soberano da história e que o Senhor controla todas as coisas, está no controle inclusive das nossas vidas. Nunca perde o controle de nada. É um Deus que é soberano, Deus. Firma os nossos passos, Deus, e ajuda-nos a permanecermos fiéis até o fim. Mesmo quando períodos difíceis da história da humanidade chegarem com o aparecimento do anticristo, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar. Nós oramos e nós pedimos isso para Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado o programa Texto e Contexto até aqui. Na próxima semana estaremos juntos de novo, com a graça de Deus, com uma nova temporada de estudos, com uma nova temática no programa Texto e Contexto, aí sim voltando ao nosso formato habitual, com convidados aqui para nos ajudar nessas discussões. Deus abençoe e até o próximo programa, com a graça de Deus.